aqui de volta para falar a respeito da doença chamada depressão. Como eu falei no vídeo anterior, eu irei falar sobre isso e irei dizer por que a depressão não é falta de fé. Eu quero te convidar que antes de você dar continuidade nesse vídeo, você curta o nosso canal, dê um like logo no nosso vídeo, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para você ficar ciente de todos os vídeos que eu irei divulgar aqui no canal. Bem, você pode não perceber, mas existem milhares e milhares de pessoas que estão desesperadas, feridas, sozinhas, lutando contra uma doença chamada depressão. Infelizmente, a maioria das pessoas acham que depressão dá por falta de fé, por falta de Deus, porque você está distante, porque você está longe de Deus. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. A depressão, ela não é falta de fé. Existem homens e mulheres na Bíblia, inclusive, que passaram momentos difíceis na sua vida e tempos de depressão. Embora a Bíblia não fale a respeito do nome depressão específico dessa doença, mas ela se referencia a essa doença de forma como uma pessoa se sentiu deprimida, alguém miserável, problemático. São palavras assim que é mais comum nós encontrarmos dentro da Bíblia. Infelizmente, a Bíblia nunca foi estudada pela visão da ciência. A maioria da forma que olhamos para a Bíblia é de forma teológica. Então eu quero te dizer que eu quero te mostrar na Bíblia por que a depressão não é uma falta de fé. Se você abrir sua Bíblia lá em 1 Reis 19, conta a história de Elias. Você já ouviu a história de Elias, né? Elias, o profeta do Senhor, que fez de fogo do céu, que salvou o povo de... E de repente Elias, aquele profeta que você conhece, que você já sabe a história, eu não vou entrar aqui na parte teológica, mas você conhece a história de Elias, era um profeta de Deus, fazia milagres, que andava com Deus, que estava em comunhão com Deus, e antigamente era muito mais comum eles terem essa conversa e ver a presença de Deus frente a frente. Então Elias foi ameaçado de morte pela mulher do rei. Depois que ela descobriu que muitos de seus soldados e pessoas que o seguiam foram mortos, ela ficou revoltada e mandou ameaçar, mandou seu servo dizer, dar um recado para Elias que ele ia ser morto. Você conhece muito bem a história. Elias, com medo, fugiu e no meio do caminho ele apresentou o primeiro sintoma, se isolou. Ele foi com seu ajudante e disse: olha, numa linguagem que você possa entender. Imagina que, não que seja assim na Bíblia, mas se você quiser ler, a história é assim. Eu quero daqui em diante ir sozinho, não precisa mais me acompanhar. E o seu ajudante respeitou e deixou ele só. De repente ele para debaixo de uma árvore e a única coisa que ele pensa nesse medo, nessa angústia, ele só descansa e vai dormir, só sente vontade de dormir. Um segundo sintoma que ele começa a apresentar. E aí vem um anjo, toca em seu ombro, toca nele e diz: Elias, acorde, você precisa seguir o seu caminho, você precisa continuar na sua jornada. E de repente Elias ali acorda, olha para o anjo, e o anjo dá um alimento para ele, ele come e volta a dormir novamente. Por quê? Porque isso faz parte do quadro de depressão. Novamente o anjo vem e toca, diz: Elias, você precisa continuar, siga o seu caminho, trouxe alimento novamente. E aí de repente Elias come para se alimentar, porque ele já estava fraco, desanimado, e ele vai e continua a sua jornada. De repente, a gente pensa que tudo tá bem, melhorou, e a depressão, ela é assim, a pessoa aparentemente apresenta uma melhora e ela às vezes também demonstra uma falsa felicidade e você não sabe se ela tem depressão. Então, do nada a pessoa muda, ela é uma pessoa com baixa autoestima, que estava deprimida, e aí de repente ela começa a apresentar uma felicidade que você não sabe de onde, como que a pessoa mudou. Ela tá bem novamente. É uma falsa melhora. A pessoa faz isso com o intuito de que você não tenha pena dela, que você não sinta dó dela. E o que acontece? Essa pessoa, com essa falsa melhora, infelizmente está pior ainda. E Elias, na história, ele entra numa caverna e fica lá dentro escondido, e a única coisa que ele sente vontade é de dormir, desanimado, desmotivado, apático, ele não quer fazer nada. E de repente Deus, em sua sabedoria, chega com Elias, e não dessa forma como eu irei falar, mas ele diz: Elias, o que está acontecendo? Por que você está aqui escondido? Eu lhe dei uma missão. É como se Deus estivesse fazendo terapia com Elias. Diz: meu Deus, eu
eu estou com medo, eu fui ameaçado de morte, e todos os outros discípulos teus, todos os outros profetas morreram, eu também vou morrer. E aí olha o pensamento distorcido que Elias teve. E aí Deus, em sua sabedoria, faz aquela terapia com ele e diz: Elias, das pessoas que você salvou, deixei mais de 7.000 pessoas vivas. Você realmente acha que você vai morrer? E aí Elias começa a refletir, começa a pensar e começa a mudar esse pensamento. E diz: bora, Elias, levanta. Eu preciso que você continue a missão. Volte lá, que eu deixei mais de 7.000 pessoas vivas para mostrar o quanto de poder eu tenho. E aí Elias volta e continua sua missão, conforme o chamado de Deus. Mas eu quero que você entenda agora que, por que eu contei essa história? Você pode ter ainda a ideia, esse pensamento de dizer que a pessoa desenvolve uma depressão porque ela está longe de Deus, porque ela tem falta de fé. E Elias? Não só Elias, como outras pessoas, Davi, quando ele estava triste, desanimado, ele lutou em profundo desespero por uma angústia que ele não sabia explicar. Jonas, ele, quando Deus pediu para ele seguir a sua missão, ele queria morrer, ele quer mais, não quero fazer isso, eu prefiro morrer, eu prefiro a morte do que dar continuidade a isso. E aí foi, então, Deus trabalha de forma diferente com cada uma pessoa. Jó, ele perdeu tudo. E teve um momento que ele pensou: eu queria ter morrido no ventre da minha mãe para não estar passando por tudo isso. Então, esses momentos difíceis qualquer pessoa tem. Inclusive, Jesus, quando veio aqui na Terra, o que ele passou? Ele passou por uma profunda angústia. Imagina só, você sabendo que irá morrer. Jesus era um ser humano. Ele veio como ser humano aqui na Terra. Ele só não tinha pecado, mas ele veio em carne e osso como ser humano. E o que acontece? Ele teve um momento de angústia. Ele viveu esse momento de angústia porque ele sabia que ele ia morrer. E aí, a partir de então, ele começa a falar: Deus, Senhor, meu Pai, aparta de mim esse cálice. E o interessante de tudo isso, que em alguns momentos ele diz: a minha alma está triste. Imagina essa angústia, essa tristeza profunda. Deus, eu acredito que sofreu muito. Isso eu quero chamar a atenção de que é importante também alguém ao redor. Não é só a pessoa que sofre, não é só a pessoa que está passando por essa doença que está sofrendo. Toda a família inteira vai sofrer com isso. Então é importante buscar ajuda. E ali Jesus, em sofrimento, pede para Deus tirar essa angústia, tirar essa tristeza do coração dele. Eu acredito que Jesus, mesmo tendo poder e tendo esse relacionamento íntimo com Deus, também teve medo. E nesse momento de medo, talvez ele não tenha desenvolvido uma depressão específica, a doença, mas ele viveu esses momentos de depressão. E é por isso que ele entende quando você está passando por esse momento triste. Ele entende as suas fraquezas, o seu sofrimento, o seu desespero. Ele entende isso porque ele veio aqui na Terra como ser humano e passou por isso. Então eu quero que você, que escuta muito isso, de que isso é falta de fé, que isso é falta de Deus, que isso é porque você está longe de Deus, tira essa ideia da sua cabeça. Uma pessoa que sofre com depressão, ela tem uma doença patológica e uma doença, disfunção bioquímica no cérebro da pessoa. Então é importante você buscar um atendimento psicológico, é importante você ajudar alguém que esteja passando por esse sofrimento, que esteja passando por essa angústia, por essa dor. E no próximo vídeo eu irei falar a respeito das causas que podem ser fatores que levam uma pessoa a ter a depressão. Então, eu quero te agradecer. Não esquece de curtir o nosso canal, de dar um like nesse vídeo. E se eu conseguir chegar a 100.000 visualizações, eu vou lançar o próximo vídeo para falar a respeito das causas, da prevenção e como ajudar alguém com depressão. Quero te agradecer por ter ficado até aqui. Um beijo, um abraço no coração.